A primeira palestra que eu dei, depois eu comecei a publicar livros, foi um mês ou dois depois da publicação do livro Chega de Saudade. Eu fui convidado a falar para várias turmas de jornalistas da Faculdade Casper Libero, aqui em São Paulo. E eu comecei a palestra dizendo, gente, eu não devia estar aqui, porque embora eu trabalhe como jornalista naquela época, quase 20 anos, eu não tenho diploma de jornalista, não tenho registro de jornalista e, na verdade, nunca me sindicalizei. E agora não preciso mais de nada disso. Ou seja, eu era completamente ilegal para falar para aquela plateia, né? E o engraçado é que naquela plateia havia uma grande quantidade de professores de jornalismo da faculdade que interromperam suas aulas para me ouvir. E o pior é que eu, embora conhecendo todos os jornalistas do Rio e de São Paulo, não reconheci ninguém. Da mesma maneira, aqui, né, nessa plateia de professores, eu vim aqui exatamente como eu combinei com a Sofia, para dizer que eu fui, infelizmente, o pior aluno da história da escola no Brasil. E não é brincadeira, não é um exagero, eu digo isso lamentando, na verdade. E agora eu tenho uma explicação para isso. Primeiro, eu aprendi a ler... eu vou contar a história do começo. Em 1952, meados de 52, era muito popular a coluna A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, na Última Hora. Todo mundo lia diariamente aquela história que ocupava uma coluna de alto a baixo da Última Hora, uma coluna mais ou menos dessa largura, que contava uma história de alto a baixo, contava todo dia uma história, geralmente de adultério, que era um assunto muito preferido do Nelson. E era uma história que geralmente terminava mal, com alguém morrendo ou sendo assassinado. Mas até você chegar lá, naquela tripa daquela página, você ria muito, porque era muito engraçado, a história era engraçada, que terminava de maneira trágica, como típico do Nelson. E a minha mãe lia diariamente A Vida Como Ela É, e rindo muito, eu por ali, certamente com o dedo enfiado no nariz, perguntando para ela por que ela estava achando tanta graça. E ela, em vez de me contar, ela me sentou no colo dela e leu a coluna toda de novo para ela e também para mim. Isso se tornou mais ou menos um hábito e que durou algumas semanas, não muitas, segundo depois até, embora eu me lembre vagamente, eu me lembre disso, eu depois conferi os detalhes com ela, que aliás está viva ainda e pode testemunhar sobre essa história. Algumas semanas depois, talvez 2 ou 3, ao olhar para aquela página de jornal com aqueles símbolos impressos, símbolos esses que tinham um som e um significado, e por isso significavam alguma coisa, eu olhando para aquela página, eu li, eu descobri que eu lia. Eu não entendi o sentido daqueles símbolos impressos, né? Outro dia, fazendo até uma palestra sobre Nelson Rodrigues, eu até me dei conta da coisa maravilhosa, né? Que eu, quase 60 anos depois, ainda continuamente tratando de Nelson Rodrigues, nesse ano do centenário dele, eu me dei conta de que as primeiras sílabas que eu li foram escritas por Nelson Rodrigues. E que talvez, isso é só uma suposição, a primeira palavra que eu li na vida foi vida, de A Vida Como Ela É, né? Então, o fato é que eu, aos 4 anos e meio, em meados de 1952, eu sabia ler. E no que você aprende a chave, né? Você descobre como funciona, né? A mecânica da leitura, o mundo está cheio de coisa para você ler, né? Na casa dos meus pais não havia nem um livro, 0 livro. Mas havia uma quantidade enorme de jornais e de revistas. Eles assinavam 2 jornais por dia, o Correio da Manhã e o O Jornal, ambos do Rio. E compravam na banca também diariamente pelo menos 2 jornais, que eram A Última Hora, por causa do Nelson Rodrigues, para minha mãe, e como A Última Hora era um jornal ligado ao Getúlio Vargas, e meu pai era torcedor do Carlos Lacerda, ele comprava para ele própria Tribuna da Imprensa, para equilibrar a Última Hora que ele tinha que comprar para minha mãe.
Então, com isso, já eram 4 jornais diariamente, e sem prejuízo de outros jornais que eventualmente apareciam, como o Diário de Notícias, o Diário Carioca, o próprio Globo, de vez em quando, raramente o Jornal do Brasil, quase nunca. E as revistas semanais, né, o Cruzeiro e outras que havia na época. Então, era um festival de publicações periódicas o tempo inteiro. E com uma característica, não se jogava jornal e revista fora. Os jornais eram empilhados, depois de lidos, né? Iam para dispensas ou para quartos nos fundos, e eram empilhados, assim como as revistas. As revistas iam para gavetões de armários, né? E eu sei disso porque algumas delas estão comigo hoje, naquela época, que eu trouxe para mim, né? Estão comigo hoje. Então, guardava essas revistas. E é uma coisa impressionante que meu pai era asmático, em último grau, né? E ficava lá aquela coisa. Acho que na época não se conhecia a existência da palavra ácaro. Acho que os ácaros não eram conhecidos naquela época. O fato é que aquela montanha de jornais, né, meu pai convivia com aquilo, usando a sua bombinha de espinhal, aquela bombinha de coisa. Anos depois, ou tempo depois, eu ia visitar minha tia, irmã velha do meu pai, que morava na Lapa, na Rua do Riachuelo. Descobri que o filho dela, meu primo, que era advogado, também não jogava jornal fora, mas como o apartamento não era muito grande, os jornais ficavam empilhados na sala, iam do chão até o teto, era basicamente o Correio da Manhã, pilhas e pilhas, montanhas de jornais empilhados, sendo que essa minha tia era 10 vezes mais asmática do que meu pai, a ponto de que aquela bombinha industrial de espinhal não servia para nada, ela adaptou uma bomba de barbeiro, né, aquela bomba enorme, era uma coisa impressionante, e aquela quantidade de jornais. Então, certamente é uma coisa de família que eu herdei, porque eu também não jogo jornal fora. Né? Pelo menos não jogo todo dia, né? Todo fim de semana, na hora da resenha esportiva, para zerar o QI, eu pego os jornais e recorto o que me interessa, e só então jogo o resto fora, mas o que me interessa geralmente é metade do volume do jornal, que eu vou guardando em pastas e mais pastas, que eu nunca abro, naturalmente, eu vou empilhando, pelo menos eu guardo dentro de pastas. Né? Enfim, aos 4 anos e meio, então, eu ingressei nesse mundo das palavras. Isso aí não tem nada demais, como vocês estão cansados de saber, pelo seguinte, muitas crianças, há crianças que, se você botar um lápis de cor na mão delas, ou um pincel de aquarela, vão saber imediatamente o que fazer com ele, vão pincelar aquilo num pedaço de papel ou num quadro de um giz e vai sair uma figura reconhecível, vão saber desenhar qualquer coisa. São crianças que têm um talento já especial para desenho. Outras crianças têm esse talento para música. Se você botar um instrumento musical na mão de certas crianças, elas sabem instintivamente como funciona aquele instrumento e são capazes de tirar sons que fazem sentido com aquele instrumento. Eu não sei desenhar nem casinha com chaminé, e mal sei tocar CD player. MP3, então, nem sei do que se trata. Mas as palavras, quando eu descobri as palavras, eu me senti absolutamente em casa. Quando eu descobri que eu sabia, que eu lia, que aquela página na minha frente fazia sentido, dizia coisas, né? Eu me senti tão à vontade como se estivesse pisando nesse chão aqui, quer dizer, era um chão para mim, entendeu? E se é verdade que a descoberta da linguagem, né, quer dizer, essa nova relação que você tem passa a ter com o mundo, né, que é você se integrar ao mundo através do mundo dos signos, né, se é verdade que isso talvez equivalha a um novo nascimento, a um renascimento dessa pessoa, né, você aprender a ler, você está como se estivesse nascendo de novo. Eu gosto de pensar, porque eu sei que é verdade, que eu assisti ao meu próprio parto, né? Porque eu me lembro quando eu li pela primeira vez. E não só li, como rapidamente concluí que, se você entende a estrutura e a mecânica daqueles símbolos impressos, você consegue facilmente reproduzi-los, escrevendo. Só você copiar o que você sabe ler, você descobre como funciona, e você aprende o desenho daquelas letras, nem que seja em letra maiúscula inicialmente, você consegue escrever. Então, poucos meses depois de aprender a ler, eu descobri que eu sabia escrever. E, um belo dia, tudo isso antes dos 5 anos, ao passar pela máquina de escrever do meu pai,
eu descobri que os símbolos impressos no teclado da máquina eram exatamente iguais aos que eu fazia, com a mão, com a caneta, com o lápis, com o giz. E se eu fizesse TEC naquela tecla, a tecla ia lá e imprimia aquele símbolo naquele papel, enfiado no rolo, né? Então, resultado, aos 5 anos de idade, eu descobri que eu sabia ler, escrever e escrever à máquina. E, desde então, confesso que eu não evolui muito, né? Cheguei mais ou menos ao apogeu ali, né? E, desde então, só fiz usar aquele conhecimento que eu passei a dominar naquele momento. Isso, por um lado, pode ser ótimo, por outro, me criou os problemas que são os que eu vou contar aqui. Como eu disse agora mesmo, eu sou um carioca nascido longe de casa. Meus pais moravam no bairro da Lapa, no Rio, no Largo da Lapa, em frente à igreja da Lapa. Eles tinham lá o que chamava na época de uma pensão diurna, ou seja, serviam refeições no seu próprio apartamento, adaptado para receber pessoas, serviam almoço para pessoas da vizinhança, né? Minha mãe cozinhava, meu pai fazia as compras, enfim, fazia isso e aquilo. Isso durante todos os anos 40 fizeram isso. Em 47, meados de 47, não sei se não estava indo muito bem de negócio, meu pai aceitou um convite para trabalhar, para tocar um comércio em Minas Gerais, e aí foram, e com isso eu fui junto, porque eu já estava na barriga da minha mãe. E eu nasci em fevereiro de 48, lá em Minas Gerais, numa cidade onde eu só tinha dois parentes, meu pai e minha mãe, né? Quer dizer, deixei todos meus primos e tias no Rio e fui nascer numa cidade onde só tinha dois parentes, que era meu pai e minha mãe. E ali continuamos, meu pai ganhou na loteria imediatamente, e acabou ficando por lá mesmo, e correu tudo bem. Só que quando eu cheguei a uma idade mais ou menos escolar, quer dizer, já aos 7 anos de idade, né, na época de entrar no que chamava-se então curso primário, e numa cidade pequena, as relações entre as pessoas são muito mais próximas. Meu pai se dava com os donos de colégios e professores, ou coisa parecida, lá dessa cidade, chamada Caratinga, em Minas Gerais. A própria diretora de um dos grupos escolares, fulano, falou para meu pai, acho que é besteira, ô Rui. Ele sabe ler e escrever, ele vive lendo, tudo, sabe? Já tem até livros, né, que ele lê e tudo mais, lê jornais o tempo todo. Não tem sentido ele ir para uma escola, submeter ao alfabeto, sabe? Bom, depois que você aprende a ler, você descobre a mecânica, etc. Então você descobre que você consegue contar de 1 até 100. No que você consegue contar de 1 até 100, pronto, você não precisa mais, já sabe contar tudo, né? Aí você se interessa por aritmética, por tabuada, enfim. Aos 7 anos de idade, antes a professora concluiu que eu não precisava ir para a escola, porque eu sabia ler, escrever, contar, etc., né? E ela sugeriu que na altura do então chamado 4º ano primário, que era o último que havia nesse curso básico, do qual você saía para fazer a admissão ao ginásio, então que eu fizesse só esse 4º ano primário, para me formar no curso primário e fazer a admissão ao ginásio, né? Então, isso aconteceu, e aos 9 anos de idade, em 1957, pela primeira vez eu sentei num banco de escola e participei da vida escolar organizada, descobri o que era ter colegas, o que era ter professor, etc. Tal, e me dei bem, porque até passei de ano perfeitamente, fui até o orador da turma, e me preparei para fazer a admissão ao ginásio, que meu pai queria que fosse feito no Colégio Militar do Rio. Nós estávamos no ano de 58, 58 para 59. Eu não pude fazer essa admissão em 58, porque eu tinha 10 anos de idade e você precisava ter 11 para completar, para poder fazer a admissão. Então, tive que ficar o ano de 58 todo de bobeira, ouvindo a Copa do Mundo de 58, vibrando com Bellini, grande capitão do Brasil, com Garrincha, com Pelé, etc., enquanto esperava ter a idade para fazer a admissão ao ginásio, que meu pai queria que fosse no Colégio Militar. Eu intuitivamente achava que aquilo era péssima ideia. Eu queria fazer a admissão para o Colégio Pedro II. Mas o Colégio Pedro II estava muito... Meu pai estava com uma péssima impressão do Colégio Pedro II, porque naquele ano houve um aumento dos bondes no Rio,
e os alunos do Pedro II fizeram uma greve, manifestações, viraram bonde, enfim, fizeram um estrago lá nos bondes, e com isso meu pai, está vendo, esse colégio Pedro II só tem baderneiro, que não sei o quê, vai ser melhor para você fazer a admissão ao colégio militar, porque depois você já sai, já vai direto para Agulhas Negras, e já sai segundo tenente, quem sabe daqui a 500 anos se será o marechal. Eu, para mim, sabe, aquilo não queria dizer nada, né? Eu tinha já uma certa aversão a certas coisas organizadas, entre as quais a vida, muito mais, até a vida escolar, quanto mais a vida militar, a vida religiosa, não tinha nada a ver com isso, nada disso. Eu só queria saber de cinema, literatura, de futebol e de música popular. Eu tinha acesso já, eu tinha uma biblioteca já com mais de 100 livros, a tal ponto que meu pai fez uma estante para mim, mandou construir um exemplo, quando eu tinha menos de 10 anos de idade, porque eu já tinha livros suficientes para encher uma estante. Bom, o fato é que eu fui fazer a admissão ao colégio militar, no Rio, e levei bomba, naturalmente, por 2 motivos. Um, porque eu queria levar bomba. O segundo, porque, por mais que eu me esforçasse, eu jamais conseguiria ser aprovado, porque eu era completamente despreparado para fazer a admissão ao colégio militar, que já era, na época, um colégio de elite no Brasil. Então, não havia possibilidade de eu ser aprovado naquele colégio, naquele exame de admissão. As provas eram português, matemática, história e geografia. Eu devo ter tirado, certamente, português e matemática eram eliminatórias, eu devo ter tirado pouco mais do que 0 nessas 2 provas, e aí fui desclassificado, nem fiz as outras. Aí, naturalmente, que, para me punir, certamente, meu pai me obrigou, então, a fazer o exame de admissão em Minas Gerais, nessa cidade pequena, na qual, claro, as exigências eram menores, eu fui aprovado brilhantemente, né? Mas não pude fazer o curso porque, imediatamente, minha irmã teve um problema muito grave de saúde e voltamos para o Rio, e ela foi internada muitos meses no Hospital do Servidor do Estado, onde acabou falecendo. Então, eu perdi, certamente, os 7 primeiros meses do primeiro ano de ginásio, por não comparecer, né? E, ao voltar a Caratinga e assumir, finalmente, lá a minha cadeira, lá no primeiro ano de ginásio, no que restava do ano letivo, fui informado que não só todas as minhas faltas tinham sido como é que chama? Abonadas, como eu tinha tirado nas várias provas de meio de ano, de trimestre, eu tinha tirado 7 em todas elas, né? E ao perguntar para a professora de geografia, por sinal muito bonita, por que ela tinha me dado 7? Eu disse, porque se você tivesse feito a prova, você teria tirado pelo menos 7. Então, quer dizer, eu fui estimulado desde cedo a ter uma vida escolar absolutamente irregular, né? Completei esse curso de ginásio com enorme dificuldade, sabe, eu tinha que ir todo dia, mas realmente eu estava mais interessado em muitas outras coisas. O Brasil estava vivendo um momento já, naquele começo dos anos 60, né, de enorme agitação em todos os sentidos, né, política, cultural, social, comportamental, né, e eu era leitor do Correio da Manhã, o jornal mais importante do Brasil naquele tempo. Eu lia Carlos Heitor Coni, Otto Maria Carpo, né, e vários outros articulistas, Muniz Viana, falando de política, literatura, de cinema, de comportamento, etc. Ou seja, eu vivia num mundo completamente dissociado da vida real, na verdade, que era a vida do colégio. E, acabado o curso ginasial, mudei de colégio, fui fazer o curso clássico, né, que tinha acabado de ser inaugurado lá, já em outro colégio. Fiz aqueles 3 anos com grande dificuldade, até que, finalmente, chegou a hora de voltar para o Rio, definitivamente, para fazer o vestibular, que seria do curso de jornalismo, na Faculdade Nacional de Filosofia, da então Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso de jornalismo tinha o vestibular para o curso de jornalismo consistia de 4 provas, 2 eliminatórias, que eram de português e história do Brasil, e 2 classificatórias, que eram de história geral, e uma língua que eu escolhi, inglês. Então, fui fazer a primeira prova de português, eliminatória, tinha que tirar pelo menos 5, essa era a nota mínima da época. Se tirasse 4,8, podia ir para casa e ter que esperar até o ano que vem, o ano seguinte, para fazer um novo vestibular.
Então, fui fazer a prova de português e a prova consistia de 2 itens. Uma redação valendo 5 pontos, cujo tema era linguagem jornalística, linguagem literária e linguagem científica. Esse era o tema da redação de jornalismo no ano de 1966, na prova da Faculdade Nacional de Filosofia. E um outro quesito valendo 5 pontos, de 10 questões de português relativas à gramática. Eu vi aquela prova, vi lá qual era o tema da redação, achei que era bom, e fui consultar as 10 pequenas questões de gramática e vi que eu podia saber uma coisa aqui, outra ali, mas, na verdade, o que eu sabia não era muito difícil. Enfim, eu não me sentia seguro para ficar chutando respostas de gramática, porque, como todo, já então, autodidata, eu tinha até um domínio, acredito que considerável, da língua portuguesa, mas, se tivesse que responder perguntas técnicas, eu seria um fiasco. Bom, o que eu decidi fazer? Eu vou fazer a redação e vou entregar o resto da prova em branco. E vou para casa com a convicção que vou tirar nota 5 e vou depois fazer a outra prova, que seria de História do Brasil. Foi o que eu fiz uma redação, linguagem literária, linguagem jornalística, linguagem científica, entreguei, fui para casa tranquilo, dali a 2 ou 3 dias voltei à faculdade para ver lá no quadro de aviso as notas, né? Vi lá a minha nota, tinha tirado 5. Ou seja, era uma aposta que eu tinha feito, esses 5 equivalia praticamente a um 10, né? E eu tinha tirado essa nota. Bom, então, daí a 2 ou 3 dias, virei a prova de História do Brasil, que eu também estava completamente tranquilo, fui fazer a prova, que constava de 10 perguntas sobre a História do Brasil, perguntas de caráter bem interpretativo, algumas mais informativas, etc. Eu não sabia realmente responder aquelas perguntas, mas achava que eu poderia, como eu aprendi depois, se diz em jornalês, eu podia enganar no texto. Então, respondi as 10 perguntas enganando no texto, né? E fui para casa tranquilo, sabendo que, daí a 2 dias, eu ia olhar no quadro de aviso, teria tirado pelo menos 5. E foi o que aconteceu. Fui para casa, daí a 2 dias, fui lá olhar no quadro de aviso, tinha tirado 2. Ou seja, bomba, né? Fui reprovado e, para grande desapontamento do meu pai, evidentemente, né? Meu, etc., mas o que eu ia fazer? Né? Quer dizer, eu não seria por aquilo que eu deixaria de ser jornalista. Porque quando eu descobri, vou fazer um flashback, à época lá que eu lia jornais furiosamente, com 5 anos de idade, ali naquele momento eu descobri que um dia eu seria jornalista. E nunca mais tive outra ideia na vida, a não ser ser jornalista. Então, aquela reprovação no vestibular do faculdade de jornalismo não queria dizer nada para mim, porque eu seria jornalista de qualquer maneira. Aí eu me convenci, nos meses seguintes, que eu deveria fazer um bom cursinho pré-vestibular para, no ano seguinte, tentar um novo vestibular, mas em outra matéria que me acrescentasse alguma coisa no desempenho da função jornalista. E aí estava muito em voga, na época, o curso de Ciências Sociais, né, que você poderia ser sociólogo, antropólogo ou cientista político. E eu fiz um ótimo cursinho pré-vestibular, o famoso cursinho Platão, onde tive professores excepcionais, né, como Ciro Flammarion, professor Ciro Flammarion, e Omar Roloff de Matos, dois melhores professores que eu tive na vida, se não os únicos, né, grandes professores que eu tive. O Ciro Flammarion é hoje um dos maiores entendidos mundiais em Idade Média, é um nome muito conhecido no meio acadêmico do Rio, e o Omar Roloff de Matos é o decano do Departamento de História da PUC no Rio. Eles eram muito jovens na época, deviam ter 20 e poucos anos, e eu tinha 18 para 19, eles eram um pouco mais velhos do que eu, e eram já muito respeitados, embora ainda não tivessem começado a sua grande carreira acadêmica. Bom, então eu resolvi fazer o vestibular de Ciências Sociais, me preparei para ele, tirei em 3º lugar, e comecei o curso. Só que no meu primeiro dia de aula na Faculdade Nacional de Filosofia, no curso de Ciências Sociais, coincidiu com o meu primeiro dia no jornal que eu mais queria trabalhar, que era o Correio da Manhã, que era o jornal que meu pai assinava, que o pai dele assinava, o jornal que a minha família lia desde a sua fundação, em 1901, e era o jornal que
derrubava ministros, derrubava presidentes, né? Foi perseguido pelo presidente Arthur Bernardes, ficou 1 ano e meio fechado, ou seja, um jornal de longa tradição na história do Brasil. E era nesse jornal que eu queria trabalhar, e foi nesse jornal que eu comecei a trabalhar, exatamente no meu primeiro dia de aula na Faculdade Nacional de Filosofia, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Eu fui à faculdade de manhã, saí de lá tipo meio-dia, já fui direto para o Correio da Manhã, e aí no final daquele dia eu sabia perfeitamente o que eu queria da vida. Eu queria ir todo dia para o Correio da Manhã e não tinha muito interesse em ir à faculdade, né? A qual continuei frequentando. Não sei porquê, na verdade, talvez porque eu gostasse dos colegas, ou gostasse do ambiente, ou porque admirasse a antiga da Faculdade Nacional de Filosofia, continuei frequentando, mas aí realmente as circunstâncias não permitiram que eu fosse um grande aluno, e praticamente a nenhum dos meus colegas, porque começou imediatamente ali, no ano de 67, o que nós chamamos de 68, né, as agitações estudantis de 68, começaram, na verdade, em 67. Né? Desde o primeiro dia de aula já, sabe, os estudantes se organizando contra a ditadura, né, eram assembleias permanentes, eram discussões, eram greves. Já em 67 tivemos invasão da faculdade pela polícia, e a organização das passeatas, né, que também já começaram a acontecer naquele ano. As passeatas estudantis de 67 e 68 não são iguais às que a TV Globo mostra, todo mundo cantando de mão dada na rua. As passeatas eram correrias, nós na frente e a polícia atrás, né? A polícia de cacetete, de cinto, que os paisanos tiravam os cintos e davam chicotada nos meninos, entre os quais eu, que era uma coisa, para mim, assim, chocante, né? Eu admitia levar uma cacetetada, mas levar um golpe de cinto, né? Era uma coisa que eu atribuía aos pais, né? Ou seja, como se nós, que tínhamos ali 18, 19 anos, né, tivéssemos sido submetidos a um castigo, né, equivalente ao que uma criança recebe, vindo de um sujeito que você olhava para ele, você não podia ter o menor respeito por ele, né, que era geralmente um alcaguete ou um cara civil lá ligado à polícia militar. Mas, enfim, não dava, então, para ser um ótimo aluno, porque a faculdade já não oferecia isso, além do fato de que todos os grandes professores da antiga filosofia já tinham sido demitidos, entre 64 e 66 já tinham sido demitidos, e os piores professores tinham sido conservados no cargo, inclusive o reitor, que era o Heremildo Viana, grande reacionário, uma das figuras mais nefastas da vida brasileira. Então, tinha isso. Então, ia essa faculdade para conspirar, para participar de assembleias, para namorar, isso ia muito, né, porque esse período coincidiu exatamente com uma liberação de costumes enorme, né, de uma hora para outra, realmente, a tal ponto que, muitos anos depois, quando eu fiz um livro chamado Chega de Saudade, e estava no ar, na TV Globo, aquela série Anos Rebeldes, eu fui muito chamado a dar entrevistas, né, sobre aquela época, e aí teve um dia que eu cheguei assim de conclusão, falando para uma repórter, não, porque os anos 60, da minha filha, é o seguinte, os anos 60 não existiram, eu vou provar por quê. Até 1965, nós estávamos nos anos 50. Sabe, a vida era diferente, era todo mundo conservador, os pais eram terríveis, todo mundo era careta, até a maneira de se vestir das pessoas era careta, era tudo careta. De 66 em diante, nós não sabíamos, nós já estávamos nos anos 70. Então, os anos 60 não existiram. Mas é claro que existiram. Realmente, essa passagem de 65 para 66, 67, muitas coisas aconteceram, não só para nós estudantes, como para o mundo inteiro. Uma delas, por exemplo, foi a comercialização da pílula anticoncepcional, né? A pílula que já estava sendo vendida assim, com dificuldade, né? Você precisava de receita médica, era complicação para comprar pílula em 60 e poucos. A partir de 65, 66, ficou de venda livre nas farmácias, e com isso, não só as mulheres mais adultas, como as jovens estudantes daquele período, entre as quais minhas colegas, todas aderiram à pílula imediatamente, com o resultado de que, no fim do primeiro semestre de 67, meu primeiro ano de faculdade, só existia uma colega nossa que era virgem e se envergonhava disso. Por acaso, uma menina de sobrenome ilustre, lá no Rio,
E havia um colega nosso, que por acaso também era virgem, também não vou falar os nomes, não vou dar só as iniciais. A menina era da família Guinle e o menino era da família Whittaker, né, de São Paulo, estudando no Rio. Esses dois meninos, os únicos virgens da turma, né, finalmente resolveram o problema num apartamento de um colega nosso, completamente sem móveis. A única coisa que tinha no apartamento era uma esteira de praia. Então, quer dizer, dois meninos da altíssima burguesia brasileira perderam simultaneamente a virgindade em cima de uma esteira de praia, no apartamento do Flamengo, vazio, acho que nem luz tinha, eu acho. Enfim, isso aí aconteceu em meados de 67, foi a primeira turma, também foi a minha, que foi para a escola, as meninas foram para a escola de calça comprida, também não se admitia isso, né? Elas foram. E as passeatas, né, bom, era a época da mini-saia, evidentemente, e as passeatas eram terríveis, porque, como eu estava dizendo, as passeatas, você não ia para lá para cantar música do Caetano Veloso, você ia para correr, para gritar abaixo da ditadura, e correr da polícia, e, se possível, jogar rolha debaixo das patas dos cavalos, né, ou bola de gude, para fazer os cavalos escorregarem, e você sair correndo quando eles corriam atrás de você, e você evitar ser preso, e, de vez em quando, você estava sujeito a estar numa roda, em que, de repente, alguém gritava, olha a bomba, e você saía correndo, a bomba de efeito moral, como se diz, explodia no meio daquele grupo, e a bomba de efeito moral era terrível, porque ela provocava estilhaços, né, que nós, conosco, os meninos, não acontecia nada, porque as calças jeans daquela época pareciam couro, né, de tão grossas que eram, a famosa calça Lee. Mas as meninas estavam de mini-saia, né? Então, no dia seguinte, depois, né, daquele reboliço todo, as moças iam à faculdade com as pernas cheias de as canelas, cheias de esparadrapos, né, que eram quase que medalhas de guerra dos estilhaços das bombas que elas tinham experimentado na noite de véspera. E eu próprio fui preso numa passeata dessa, passei 5 ou 6 horas no DOPS, na Rua da Relação, por acaso, em frente ao Correio da Manhã, onde eu já trabalhava como repórter. Eu não tinha sido contratado ainda, mas eu já estava lá já há uns 3 ou 4 meses, quando teve essa prisão. Eu passei umas 5 ou 6 horas preso, e aí fui libertado, porque, de repente, alguns senadores e deputados iam lá, tem que libertar esses estudantes. Enfim, a situação ainda era bastante risonha e franca em relação ao que seria depois. Então, quando o estudante era preso, não faltavam o senador Mário Martins, deputados, né, como o Hermano Alves, o Márcio Moreira Alves, que depois seria o estopim do ato 5, iam lá no DOPS e convenciam a polícia a soltar os meninos. E, claro que depois você era solto, mas você tinha que ir lá prestar uma declaração, dar o seu nome, endereço, etc. Então, chegou lá a minha vez, o delegado perguntou o nome, eu dei o nome, falei, delegado, olha, houve um engano na minha prisão, porque eu sou do Correio da Manhã. Então, eu fui preso, eu sou jornalista, eu fui preso como estudante, mas, na verdade, eu sou jornalista. Aí o delegado disse, carteira, pediu a minha carteira do Correio da Manhã. Eu falei, eu não tenho ainda, porque eu não fui admitido ainda. Aí ele me jogou na cara o pior insulto que podia, foca! Me chamou de foca. Nossa, já foi pior que ser torturado. Bom, enfim, estou contando isso para dizer que a vida fora da faculdade, por mais emocionante que fosse você ser aluno da FENEFI, da Faculdade Nacional de Filosofia, a vida fora era muito mais atraente, né? E é claro que eu parei de ir à faculdade simplesmente, né? Quer dizer, ia pouquíssimo, eu ficava sabendo que tinha que entregar trabalho ou coisa parecida. Então, quer dizer, as meninas, né, algumas colegas, né, que gostavam de mim, eu me incluía o meu nome lá nos trabalhos. Então, eu fui enganando durante anos, né? Era um curso de 4 anos. Quando chegou ao final do 4º ano, eu não tinha crédito suficiente para ser aprovado junto com a minha turma. Então, infelizmente, eu tive que ficar para um 5º ano, só que, a essa altura, já sem meus colegas de 4 anos antes, né? Ou seja, eu era obrigado a comparecer de vez em quando. Aí passou a ter umas aulas de estatística, coisa parecida, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E, com muito sacrifício, eu cheguei ao final daquele. Eu acho que me aprovaram para se livrarem de mim, mesmo porque eu já assinava artigos no Correio da Manhã, né, em outros jornais, já trabalhava, acho que até na Manchete nessa época, ou seja, o nome já circulava de alguma maneira, não entendi o que aquele cara estava fazendo ali, né? Então, acho que para se livrar de mim, me deram o certificado de conclusão do curso no final do ano de 1970, ou de 71,
Eu fui lá, recebi aquele coisa constando de todas as minhas notas no curso inteiro, notas vergonhosas, né? Quer dizer, que desautorizavam qualquer aprovação num país decente. Eu não podia ser aprovado, mas fui. E recebi a conclusão do curso, que tem até hoje, e que me permite, se por acaso for preso, eu acho que eu terei direito à prisão especial, porque se eu apresentar esse documento. Mas não fui buscar o diploma jamais por vergonha. Não tem mais isso? Bom, não tem lugar. Todo mundo é doutor, né? Tá certo. Bom, o fato é o seguinte, não fui buscar o diploma, porque tive vergonha de buscar o diploma. Esse diploma está hoje em algum arquivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que foi a sucessora da FENEFI. Eu nunca busquei, e também não pretendo buscar. Estou arriscado uma hora dessa, a faculdade me dá um diploma de, sabe, honoris causa, coisa parecida, que será absolutamente, esse será duplamente vergonhoso, né? Bom, o fato é o seguinte, depois dessa triste carreira escolar, né, que eu acabei de narrar, continuei a vida trabalhando em jornais e revistas, dirigi revistas no Brasil, fora do Brasil, desempenhei todas as funções possíveis numa redação de jornal. Sempre fui bem-sucedido profissionalmente, nunca me queixei de nada. Vim trabalhar em São Paulo, fiquei anos aqui trabalhando, dirigi várias revistas, enfim. Até que em 1988, exatamente 21 anos depois de ter começado a trabalhar como jornalista profissional, comecei a ter umas ideias de pautas, né, de assuntos que não caberiam nem num jornal, nem numa revista, mas ficariam muito bem num livro. Um deles é uma história da Bossa Nova, que nunca tinha sido contada antes, né? Aí eu tinha ligações com o Luiz Schwartz, que tinha acabado de fundar a Companhia das Letras, sugeri essa ideia a ele aceitou imediatamente. Aceitou porque ele gostava de Bossa Nova, porque ninguém estava querendo saber de Bossa Nova nessa época, né? A Bossa Nova estava completamente sepultada, com uma cruz em cima, e você não encontrava um disco de Bossa Nova, você encontrava um ou outro disco do Tom Jobim, alguma antologia de maior sucesso, Tom Jobim, ou coisa parecida, mas você não tinha, os discos de Bossa Nova não existiam. Naquela época, foi exatamente a época da transição do LP, hoje chamado de vinil, para o CD, então você já não tinha os LPs originais e ainda não tinha os CDs de Bossa Nova. Então, era uma coisa completamente fora já de circulação comercial. O Luiz Schwartz, ou porque gostava de que tinha ouvido falar em Bossa Nova do passado, ou porque confiava em mim, disse, vamos em frente, vamos fazer esse livro. E eu comecei a fazer, tendo dificuldade, como a seguinte, um músico lá do Rio que eu fui conversar com ele sobre o assunto, falei, eu estou fazendo um livro sobre Bossa Nova, queria conversar com você. Aí o cara disse, pelo amor de Deus, não me bota nesse livro. Mas por quê? Porque não dá, entendeu? A situação já está muito difícil, já não tem trabalho, ninguém me dá trabalho. Se souberem que eu fui da Bossa Nova, aí que não tem emprego mesmo, sabe? Que a Bossa Nova é uma corcunda que eu carrego comigo, não consigo me livrar desse negócio de Bossa Nova. Ou seja, essa era a imagem da Bossa Nova, até para músicos, graças a Deus, não me lembro mais o nome desse cara, também prefiro não lembrar. Mas, enfim, o livro saiu, era uma maneira diferente de contar uma história. Eu sabia que eu queria fazer um livro que não tivesse conversa fiada, que não tivesse enxombração, que fosse um relato objetivo da história, todo feito em cima de conversas com as pessoas que fizeram parte desse período. Eu entrevistei muitas pessoas, várias vezes cada uma. Eu tive que ensinar para mim mesmo um método de trabalho, porque você não tinha... as biografias que você tinha no Brasil, algumas até boas, mas eram inteiramente diferentes, eram biografias feitas por acadêmicos, alguns até eu fiquei amigo deles, relativos a pessoas de um tempo que já... Por exemplo, meu amigo Raimundo Magalhães Júnior biografou Olavo Bilac, biografou Arthur Azevedo, enfim, todos os grandes escritores do começo do século, nem ele
tinha nascido nessa época ainda. Então, todas essas biografias eram feitas a partir de buscas na Biblioteca Nacional de documentos, ou de originais, ou de recortes, ou coisa parecida. Nenhuma delas era feita em cima da conversa com as testemunhas, com as fontes reais da história, pessoas que viveram com o personagem e podiam dar relatos de primeira mão. Então, foi isso que eu quis fazer com Chega de Saudade, depois repeti com o Anjo Pornográfico, e aí meio que se estabeleceu um processo de trabalho que também estava sendo intuitivamente, que todos nós intuímos isso, o Fernando Moraes, com o Chateau e mais alguns outros, né? Então, até criamos um novo gênero, digamos assim, literário no Brasil, e eu comecei até a refletir um pouco sobre a coisa da biografia, que em outros países é uma cadeira, nas faculdades de letras, você tem a disciplina do curso de biografia. Nós não temos isso no Brasil, e eu também acho que a faculdade de letras não seria suficiente, eu acho, para acolher as exigências de uma biografia moderna, como nós tentamos fazer. Eu acho que, para se tornar um bom biógrafo, entre outras coisas, esse escritor deveria ter aulas na Faculdade de Letras, sem dúvida, na Faculdade de História e na Faculdade de Jornalismo, né? Talvez com essas 3 frequências simultâneas você consiga aprender como fazer uma biografia. Ou então conversar comigo, com o Fernando, né, que também sabe, podemos explicar como é. Por causa desses livros, né, e nos quais eu tentei, a cada livro novo, criar mais dificuldades para mim, de modo a tornar a apuração mais completa, mais abrangente, mais profunda. E como era a maneira de fazer isso? Era entrevistando cada vez mais gente, ouvindo cada vez mais, em número cada vez maior, não só de pessoas, como ouvir mais vezes cada pessoa. Então, eu acho que, por exemplo, no caso do livro da Carmen Miranda, que foi a última biografia que eu fiz, eu entrevistei mais de 200 pessoas, a uma média de 5 vezes cada uma, no decorrer de 5 anos de trabalho. Então, eu certamente fiz mais de 1000 entrevistas, né, para fazer o livro da Carmen Miranda. Isso considerando que eu estava tratando de uma artista que, quando eu comecei a fazer o livro, já estava morta há quase 50 anos. Então, as pessoas que conviveram com essa personagem já eram pessoas que teriam, no mínimo, 80 anos, que seriam pessoas que deveriam ter um mínimo de 19 anos em 1939, quando ela foi embora dos Estados Unidos. Então, seriam pessoas nascidas em 1920. Eu comecei esse trabalho no ano 2000. Então, em 2000, essas pessoas teriam que ter pelo menos 80 anos de idade. E eu pensei, onde é que eu vou achar uma quantidade de gente que tenha hoje 80 anos de idade, que tenha convivido com Carmen Miranda, que esteja com saúde suficiente para conversar comigo, que tenha coisas a dizer, que não esteja completamente gaga? Onde é que eu vou achar essas pessoas, né? E aí, Aí você começa pela coisa mais fácil, né? Se você escala um, ou escolhe um, ou tem um com quem você já se dá, que vai te contar coisas. Havia o Jorginho Guinle, que conviveu com a Carmen no Rio, antes de 1939, depois nos Estados Unidos. Então, era meu amigo, fui conversar com ele, fiquei horas com ele, saí de lá com mais 4 ou 5 nomes que ele me deu. Eu fui a esses 4 ou 5 nomes. A cada nome que eu ia, eu saía com outros 4 ou 5 nomes. Resultado, ao fim de quase 5 anos, eu tinha conversado com mais de 80 pessoas que tinham convivido com Carmen Miranda no Brasil, ou seja, até 1939, né? Que me permitiu levantar toda a carreira brasileira da Carmen, que era, na verdade, o que me interessava, porque levantar a carreira americana dela, qualquer principiante consegue, porque os americanos não jogam nada fora e todos os arquivos estão lá à disposição de quem quiser pesquisar. Eu queria levantar a vida brasileira da Carmen, o que eu acho que eu consegui. Enfim, quer dizer, uma vida, na verdade, tudo começou naquele dia que eu li aquele jornal no colo da minha mãe. Aí, no decorrer dos anos, né, pelo menos, bom, eu passei a vida inteira acumulando livros, né, acumulei realmente, sem exagero algum, algumas dezenas de milhares de livros, né? Quer dizer, passei a vida comprando livros, lendo livros, estocando livros e, periodicamente, também expurgando livros, né, até para
para poder ter espaço para eles. Então, de vez em quando, fazia assim, um expurgo de 1000 livros, dava para sebos, amigos meus, no Rio, São Paulo, coisa parecida. E você vai, com o tempo também, você muda de casa, muda de rua, muda de cidade, muda até de país, né? Eu me mudei muitas vezes, né? E depois de algum tempo eu passei a fazer uma coisa. Para os apartamentos ou casas que eu ia morar, nem todos estavam preparados para receber a minha quantidade de livros, né? As estantes ou não existiam, eram estantes mistas, né, de você botar televisão, botar troféu, né? Você não era estante de botar livro. Então, o que eu fazia? Eu construía uma estante e botava naquela casa, uma estante de acordo com a minha necessidade, né? E uma estante também de acordo com o que eu acho que deva ser uma estante. Ela tem que ir até o teto. Para começar, a estante não vai até o teto, eu não respeito muito, né? E tem que ter espaço para guardar pasta, para guardar isso e aquilo, e tem que ter prateleiras que você possa regular para você poder economizar espaço, mudando lá a regulagem, para você poder botar livro grande, livro pequeno, etc. Então, em cada casa ou apartamento que eu me mudei, depois de certo tempo, dos anos 80 para cá, no começo dos 80 para cá, eu comecei a plantar estantes em todas as casas que eu morei. Eu me mudava dessa casa e deixava a estante para trás com muito pesar, mas torcendo para que aquela estante fosse usada para guardar livros, né? Para isso tinha sido feita. Foram muitas estantes. Em 1996, depois de muitos anos morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, eu voltei para o Rio e eu tinha uma estante muito bonita que ia praticamente, sei lá, quase do tamanho desse palco aqui, né? Uma sala muito grande que eu tinha ali no Alto de Pinheiros, e essa estante eu resolvi levar para o Rio, porque eu sabia que eu ia morar num apartamento que podia comportar essa estante, talvez não ela inteira, mas desmontada em 3 partes, poderia talvez aproveitar a estante. Então, no dia da mudança, eu cometi o erro de assistir a desmontagem da estante. Eu já tinha tirado todos os livros já estavam todos embalados, mas a estante estava lá linda, toda incompleta, e eu assisti a desmontagem dessa estante e fiquei realmente, sabe, com o coração cortado, que me parecia que era um animal vivo, que estava sendo dissecado vivo, né? À medida que as partes iam se separando, as prateleiras iam saindo, né? Ficava aquele objeto incompleto. E eu levei a estante para o Rio, e ainda tem parte dela lá, no meu apartamento no Rio. Eu comecei a fazer uma outra coisa também, por volta do começo dos anos 80. Eu tive uma grande quantidade de livros entre os 5 anos e os 15 anos, muito livro, né? Literatura, romance, até alguns livros de história da literatura, uma coisa mais pretensiosa, história do jazz. Enfim, eu devia ter algumas centenas de livros entre os 5 e os 15 anos. O primeiro livro que eu tive na vida foi uma edição do Alice no País das Maravilhas, com a tradução assinada pelo Lobato, uma edição da Companhia Editora Nacional. Eu ganhei esse livro no dia do meu aniversário de 5 anos. Um amigo da minha mãe, me deu esse livro de presente, e eu, por acaso, estava com um lápis vermelho no bolso, e assim que ela me deu o livro, eu abri e escrevi em cima, Rui 5. Aí a pessoa disse, está vendo, já começou a rabiscar o livro. O que até fiquei meio ofendido, porque eu não queria rabiscar o livro, eu queria só marcar o livro como sendo, sei lá, meu nome e 5, porque eu estava fazendo 5 anos naquele dia. Bom, é claro que eu li esse livro na época, depois comecei a ler outros, a coleção do Tarzan completa, meu pai comprava para mim, a coleção do Sherlock Holmes, os filmes, havia filmes baseados em literatura, que depois eram... Eu descobria que havia esses filmes, existiam também livros, né, como A Ilha do Tesouro, Moby Dick, O Retrato de Dorian Gray, enfim, toda uma literatura em língua inglesa, traduzida para português, evidentemente. Descobri o Arsène Lupin, né, enfim, aquele francês, né, que roubava joias, etc. Descobri também a literatura brasileira, muita coisa, Memórias de Milícias, né? Machado de Assis, etc. Enfim, tinha uma quantidade enorme de livros aos 5 aos 15 anos, que com essas mudanças todas de cidade, de país, etc., esses livros foram desaparecendo, você vai também mudando as suas concepções, você começa a querer ter edições melhores ou mais, né? Sei lá. O fato é que eu perdi essa biblioteca no decorrer da vida. Aí, um belo dia, no comecinho dos anos 80, estava numa livraria, eu vi uma edição do Retrato de Dorian Gray,
da Pongete, da editora Pongete, tirei, olha só, eu tive esse livro quando era criança. Aí eu olhei lá até a data da edição e disse, olha, é a mesma coisa, em 1950 e poucos, esse livro, eu podia ter tido esse exemplar aqui. Comprei, levei para casa. Daí uma semana, em outro sebo, achei um exemplar igualzinho no Moby Dick, etc. Aí achei isso e aquilo, fui achando no nosso agente de milícia, achei, enfim, comecei a ver que os livros que eu tinha na infância, ainda se encontrava exemplares deles nos sebos. Aí eu que sempre gostei de ir a sebo, passei a procurar explicitamente esses livros no sebo. E fui achando um por um. Alguns com muita dificuldade, como, por exemplo, esse Alice País das Maravilhas, né? Eu levei mais de 10 anos para achar. Fui achar num sebo no Rio, na Praça Tiradentes. Ele estava no chão da livraria, custava R$1, novinho, exatamente a edição que eu tinha lido em criança, né? Ou seja, eu fui comprando, fui juntando esses livros todos e guardando, de alguma maneira, nas minhas estantes. Aí eu pensei, poxa, eu podia tentar achar a minha estante original, né? Meu pai fez para mim. Liguei para minha mãe, que mora até hoje em Minas Gerais, perguntei como é que estava a estante, estava ótima, mandou para mim a estante, eu dei uma guaribada nela, estava faltando vidro, ela toda com a porta de vidro, dei uma guaribada, linda a estante, resultado, recompus a minha biblioteca de infância e adolescência, exatamente os livros, exatamente como eles eram, e guardados na estante original, né? Ou seja, pode-se dizer, pô, mas que egotrip, né? Coisa louca. É verdade, é uma egotrip. Agora, não faz mal a ninguém, e a mim faz muito bem, né? Você é saudosista? Ao contrário, eu sou o cara mais anti-nostálgico e anti-saudosista que eu conheço. Eu não tenho a menor saudade do passado, mesmo que o passado está comigo o tempo inteiro, né? Segundo que o presente é ótimo, e sempre foi, né? Então, o mundo não me deve nada, e eu não estou reclamando de nada que aconteceu, sabe? Foi tudo ótimo, e não quero que volte, não. Estou achando fabuloso de estar vivendo o tempo de hoje. Então, quer dizer, tudo começou por esse dia aí que eu li aquelas títulos, né, de jornal na última hora. Tive essa carreira vergonhosa estudantil, consegui passar esses anos todos vivendo da palavra. Eu tenho orgulho de dizer que, desde que eu publiquei meu primeiro artigo no Correio da Manhã, como repórter do Correio da Manhã, em 1967, desde então, em 2012, eu nunca escrevi uma palavra ou uma linha que não fosse para sair amanhã, ou depois da manhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem, ou daqui a 6 meses, em forma de livro. Quer dizer, eu nunca escrevi uma palavra de graça. Eu tenho sido, desde então, um escritor profissional. Eu sou pago por tudo que eu escrevo, sempre fui. Acho isso, me orgulho disso, morando num país, né, sabendo o país em que nós moramos, né? E melhor ainda, nunca precisei escrever nada em que não acreditasse, absolutamente. E pelo fato de os livros terem um caráter assim, muito informativo, né, e me parece que contém revelações, né, que as pessoas não estão esperando, ou que gostam de ver, que para elas soa como novidade ou coisa parecida, porque talvez sejam informações extraídas de pessoas que nunca foram entrevistadas antes, que talvez nem se lembrassem daquilo que tem na cabeça, né? Eu, com muito esforço, vou lá e arranco aquelas informações e transformo em texto. Talvez por isso, de vez em quando, eu seja chamado de uma palavra que é a única palavra que realmente que me emociona. Eu sei que eu não faço jus, mas a única coisa que realmente me emociona é quando me chamam de professor. É isso aí. Obrigado. Vamos abrir para perguntas? Tem tempo para isso? Fala um pouquinho dessa questão dos direitos autorais dos herdeiros. É claro que uma pessoa que seja neta, filha, neta ou sobrinha, né, de determinado escritor, dentro dos limites que a legislação permite, até tantos anos, 70 anos depois da morte do escritor, coisa parecida, né, que esse herdeiro
tenha direito a receber, né, pela venda daqueles livros ou coisa parecida, isso é absolutamente perfeito, não tem o menor problema em relação a isso, fazem jus realmente. O problema está em que, se você quiser biografar essa personalidade, que é uma pessoa pública, né, que foi notória, conhecida, né, teve a sua trajetória acompanhada por todo mundo, pela imprensa, etc., né, no decorrer da sua vida, você tem que pedir autorização à família para você contar a vida daquela pessoa, né? Esses herdeiros, né, no Brasil, quase sempre são rigorosamente ignorantes a respeito do seu antepassado famoso, seu parente famoso. Não sabem nada do que aconteceu com ele. Tem alguns casos clássicos, por exemplo, tem uma grande cantora brasileira que trabalhou nos Estados Unidos, que já foi até biografada, os herdeiros, não vou dizer o nome, os herdeiros dela não sabem nem o dia do aniversário dela, entendeu? E já uma delas já até admitiu que não gostava de ser sobrinha dela, entendeu? Porque era uma mulher muito colorida, muito extravagante, e que ela, criança na escola, sofria bullying das colegas porque era sobrinha daquela mulher esquisita, entendeu? Então, essa pessoa que até pouco tempo dominava. Por sorte, quando eu fiz o livro, não estava ainda essa doença que está vigente hoje ainda, tem que ficar pedindo autorização. Eu fiz o livro porque como fiz também do Nelson Rodrigues, do Garrincha, sem pedir autorização a ninguém. Eu fui beneficiado ainda por essa brecha na lei da época. Essa história de ter que pedir autorização começou agora, de alguns anos para cá, quando houve um determinado artigo do Código Penal que supostamente protege a imagem de pessoas que sejam citadas em livros, né? Mas esse artigo se referia a pessoas assim, coadjuvantes, pessoas da vida real, não é celebridade. Mas ele está sendo interpretado como sendo a necessidade de uma permissão geral para se escrever sobre alguém, o que contraria completamente a Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão. Então, são duas coisas em conflito. A Constituição, que assegura a liberdade de expressão no Brasil, e o artigo 20 e 21 do Código Penal, que faz com que você seja obrigado a pedir autorização para citar. Vamos supor, eu estou fazendo a biografia da Carmen Miranda. Por acaso, o seu avô conheceu a Carmen Miranda em 1939. Então, eu cito o seu avô como tendo falou oi com a Carmen Miranda. Você lê aquilo, você me processa, porque eu não pedi autorização a você para eu citar o seu avô. Isso que está acontecendo. Então, é contra isso que inclusive, vários políticos, né, estão lutando para a queda desse artigo, para restabelecer a liberdade de expressão no Brasil, o que seria o seguinte: se você não gostar do que eu escrevi sobre o seu avô, você processa a mim, mas você não tem direito de tirar o livro de circulação, que é o que acontece hoje, que aconteceu com o livro sobre o Garrincha, ficou 1 ano fora de circulação, né, e depois, quando voltou, o processo se arrastou por mais 11 anos. Né? Enfim, é isso que está acontecendo, mas eu tenho esperança. Bom, quem são os inimigos da queda desse artigo 20 e 21 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde esse pedido está parado? Ficou parado muito tempo, porque os inimigos da queda desse artigo, por acaso, eram o Maluf e o Sarney. Ou seja, eles realmente não querem que esse artigo caia, entendeu? Rui Castro, o que caracteriza uma boa biografia? O tempo que a pessoa viveu ou os fatos que ela atravessou? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por favor, faça só uma de cada vez. Tá bom. Se você fizer 2, eu só respondo a segunda, ou então a que me interessa mais. Entendeu? Tá bom. Isso é beabá de repórter, só fazer uma pergunta de cada vez. O que caracteriza uma boa biografia é a pessoa ter tido uma vida interessante, né? Ter tido uma vida profissional interessante, ter feito coisas importantes. Né? Então, quer dizer, eu escolho os livros que eu fiz, eu escolhi, entre outros motivos, porque eu admirava o que aquelas pessoas tinham feito, né? Todas as pessoas da Bossa Nova, o Nelson Rodrigues, as peças dele, a obra futebolística do Garrincha, né? E a obra da Carmen Miranda. Eu admirava essas pessoas por isso e tinha grande curiosidade sobre a vida delas, porque quando você começa o trabalho, você começa a partir de um conhecimento mínimo da vida daquelas pessoas, e eu sabia que se eu escrevesse sobre Bossa Nova,
eu ia estar falando da juventude brasileira do final dos anos 50. Se eu fosse falar de Nelson Rodrigues, eu estaria falando de uma pessoa que, ao contrário do que muita gente pensava, um amigo meu me perguntou: você está fazendo biografia de Nelson Rodrigues? Mas para quê? O cara passou a vida inteira atrás da máquina de escrever, nunca aconteceu nada com ele. Falei: olha, o pouco que eu sei, por enquanto, você está completamente enganado. O cara teve uma vida louquíssima, ele e a família dele, né? Bom, o Garrincha, não precisa nem falar, né, porque, infelizmente, a trajetória final do Garrincha, os últimos 10 anos da vida dele, eram expostos diariamente na imprensa. E a própria Carmen já tinha saído vários livros sobre Carmen Miranda, supostas biografias. Nenhuma delas se preocupava em reconstituir a vida brasileira da Carmen, os primeiros 30 anos de idade da Carmen, de 1909 a 39, em que ela viveu e trabalhou aqui, e ela foi a originadora do samba, da marchinha, do carnaval, da indústria radiofônica, da indústria fonográfica, de fazer excursão para outros estados, de cantar no cassino, ser a primeira artista brasileira a cantar no cassino, de ser a maior estrela do cinema brasileiro aqui naquela época. Ou seja, nada disso estava contemplado nos livros sobre a Carmen. E também, no final, a triste trajetória de dependência química dela, que também nunca tinha sido tratada direito. Eu achava que eu tinha condições para isso. O livro da Bossa Nova e o livro do Nelson Rodrigues eu levei 2 anos para fazer, o do Garrincha eu levei 3, e o da Carmen eu levei 5. Quer dizer, sempre procurando mais dificuldades para tornar o trabalho melhor. A segunda e última pergunta. Aqui em São Paulo, a gente sabe que viveu Mário de Andrade, né? Todo mundo na academia se recusa a colocar a mão na biografia dele, porque a parte pessoal dele, talvez as pessoas ainda têm muitos dedos. Outro casal que para mim mereceria uma biografia, a Flora Purim e o Ayrton Moreira, que jazz nos Estados Unidos, saíram da Bossa Nova. Você já pensou em fazer a biografia de gente semelhante a esses que eu falei? Não, Flora Purim e Ayrton Moreira incorrem num gravíssimo problema, né? Que estão vivos. Só podem ser biografados no dia que morrerem, né? E você biografar vivo é espeto, né? Porque se a pessoa é importante o suficiente para merecer a biografia, ela vai ser importante e influente o suficiente para te atrapalhar a vida, né? Por exemplo, obrigar todos os amigos dele te escondam informações. Quer dizer, o cara não só vai mentir para mim, como vai obrigar os amigos a mentir para mim. Então, isso aí é um problema sério, né? Ao passo que você biografar morto, você tem mais liberdade de trabalho, mas você só vai ter problema depois com os parentes, né? Quer dizer, o problema você vai ter sempre, mas o trabalho, pelo menos, pode ser feito com mais exatidão, porque você não vai ter o biografado vivo, né, para te atrapalhar a vida. O biografado ideal, na verdade, é uma pessoa não só está morta, como está morta já há uns 10 anos, né, para que já tenha virado farofa, coisa parecida, porque, veja bem, quando o Tom Jobim morreu, dali a 3 dias me ligaram da Comunidade da Letra, dizendo assim: Rui, os americanos querem a biografia do Tom. Você tem que entregar daqui a 5 meses, o livro vai sair daqui a menos de 1 ano nos Estados Unidos em inglês direto. Vai ser um grande sucesso. Eu falei: olha, lamento, mas não posso pegar essa empreitada, porque, nesse momento, Tom Jobim não tem um defeito. Ele é uma pessoa perfeita, sabe? Está todo mundo comovido com a morte dele, inclusive eu. Então, vai ser impossível, porque ele não tem um defeito no mundo, na vida, né? Então, não dá. Isso aconteceu agora recentemente, na morte do Milor. Também me foi oferecido e também recusei. Primeiro que eu não aceito encomenda, mas também, mesmo que aceitasse, não aceitaria nunca biografar um morto recente, porque esse morto recente não tem defeitos aos olhos dos seus amigos, nem dos inimigos. Agora, Mário de Andrade é um problema realmente. Alguma coisa que ele fazia no passado que as pessoas hoje têm vergonha de contar, entendeu?
Eu sou carioca como você e vivi mais ou menos as mesmas coisas que você, então eu fui me identificando o tempo inteiro, embora eu viva aqui muitos anos em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você trabalha com essas versões, né? Você disse que entrevista às vezes a pessoa logo depois ou passado um tempo, o mesmo fato que várias pessoas dão versões diferentes. Como é que você trabalha isso para elucidar, quer dizer, para ser o mais significativo na tua biografia, né? Veja bem, uma biografia não é um trabalho igual um trabalho para jornal ou para revista, né? Eu não tenho uma hora para entregar a biografia, né? O jornal vai fechar hoje às 6 horas da tarde, tem que sair correndo e mandar entregar logo, senão não sai. Nem na semana que vem, não é uma revista semanal. Uma biografia é um longo processo, né? Que envolve não só, às vezes, as centenas de pessoas que o biógrafo entrevista, como envolve apurrinhar e aborrecer outras centenas de pessoas que ajudam a localizar as suas verdadeiras fontes, né? Então, é um trabalho longo, você tem que lidar, no dia a dia, você lida com 10 ocasiões diferentes da vida do seu biografado, né? Vamos supor que eu converse com 4 ou 5 pessoas no mesmo dia. Eu marco entrevista às 9, outra às 11h30, outra às 2 horas da tarde, outra às 5, outra às 8, outra às 10. Essas pessoas com quem eu converso, eu não estou conversando em ordem cronológica, né? Ou seja, quando você está apurando as informações, quando você está lendo o livro, está tudo bonitinho na ordem, mas a apuração dessas informações é feita da maneira mais caótica possível e o biógrafo tem que estar equipado, ele tem que estar com a história toda na cabeça, todos os dados, todas as informações, o tempo inteiro. Porque, às vezes, uma mesma fonte me conta a história do Nelson Rodrigues nos anos 40, nos anos 60, depois volta e me conta uma história dos anos 30. Eu sou obrigado a saber, na hora, do que ele está falando, né? Então, a mesma coisa se refere a informações contraditórias, né? Que uma pessoa te conta de um jeito, outra pessoa te conta do outro. O que acontece é o seguinte, depois de primeiro, por exemplo, se alguém me dá uma informação que eu desconfio que não está correta, eu faço uma série de perguntas em torno daquela informação que me dizem imediatamente se aquilo é verdade ou não. Mas olha aqui, o fulano morava onde nessa época? Ou então, ele tinha carro, qual era a marca do carro dele? Ou ele estava casado com quem? Ou coisa parecida. Se a pessoa responder de maneira coerente, essa informação tem grande chance de ser verdade, por mais absurda que pareça. Se o cara começar a gaguejar ou não souber a coisa, eu já sei que essa informação é para ser descartada. O que acontece, na verdade, é que, nesse longo processo da entrevista, depois de 1 ano e meio, até menos de trabalho, sabe, diário, constante, sabe, de você ficar o dia inteiro só pensando naquele personagem, só conversa sobre ele, a sua vida para os outros se torna insuportável. Ser casado com um biógrafo deve ser a pior coisa do mundo, entendeu? Que o biógrafo só pensa no biografado, é uma doença, entendeu? Só fala naquele assunto, o biógrafo é um chato na vida real, né? Você, de repente, você já sabe. Se alguém te dá uma informação incorreta, até de boa fé, não existe muito má fé nessa coisa de biografia. As pessoas podem te falar uma coisa errada porque ouviram errado, porque aprenderam errado, não porque necessariamente queiram te tapear. Você ouve uma informação incorreta, você sabe imediatamente que aquela informação não procede. Não? O difícil realmente é você conviver com as irmãs do Nelson Rodrigues de manhã e com a viúva à tarde. E a mesma história ser contada do ponto de vista mais discrepante possíveis, e você tem que passar a noite atrás de terceiras ou quartas pessoas que também tiveram presente naquele episódio, para você chegar à verdade. Porque as duas facções se odiavam mutuamente, as irmãs de um lado e a viúva do outro, né? Mas, mesmo assim, depois de algum tempo, no decorrer de 2 anos de trabalho, já nos últimos meses, eu já sabia de cara quem estava mentindo. De manhã, uma me mentia, e à tarde, a outra dizia a verdade. No dia seguinte, a de manhã dizia a verdade, a da tarde mentia. Mas eu sabia onde estava a verdade e a mentira. A primeira coisa é falar da minha admiração. E você falou no começo que você, Fernando Moraes, e outras pessoas estão criando, me parece que é verdade isso mesmo, quase que uma escola de um modelo de biografia que junta jornalismo, história e produção literária. Eu acho que é isso que
dá uma qualidade bastante diferente no trabalho que vocês fazem. E a outra coisa é dizer que eu morro de inveja de alguém que consegue viver da palavra. Acho bárbaro, morro de inveja. Olha só, foi bom você ter tocado nisso, essas 3 características da biografia, porque eu não aceito uma classificação que fazem de vez em quando. Porque você faz... Eu estou fazendo um estudo sobre livro-reportagem. Queria conversar com você. Eu converso com você, mas livro-reportagem, eu não sei o que é isso, eu não faço livro-reportagem. Livro-reportagem é o seguinte, o Tancredo Neves acabou de morrer, o Lula, o Collor foi empichado, o Lula foi eleito, ou seja lá o que for, aí um repórter vai na gaveta, pega os artigos dele publicados no decorrer do último ano, e em uma semana junta aquele troço, faz um livro, que é o livro-reportagem. Sabe? A biografia não é isso. A biografia é um trabalho enorme, sabe? Envolve centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas. Né? Se você considerar que eu, para chegar a uma fonte de informação, eu tenho que passar, às vezes, por 4, 5 pessoas. Um passa ali, o fulano e tal, não vejo esse cara há mais de 40 anos. Mas eu conheço um fulano que sabe, que teve com ele outro dia. Aí eu vou nesse segundo, não, tive com ele há mais de 30, mas foi quem sabe dele é o fulano de tal. Aí o outro também não via há 20 anos. Até que um dia, um ano e meio depois, eu chego finalmente na filha do cara que eu quero entrevistar. Aí finalmente ela me dá o endereço certo, eu vou lá e o cara está completamente gaga, entendeu? Já não consegue dizer mais nada, ou está surdo, entendeu? Aliás, aconteceu isso com o Nassara, né, o grande cartunista e autor de letras de marchinha de carnaval. O Nassara trabalhou no jornal do pai do Nelson Rodrigues, né, em 1929, ou seja, quando eu fiz esse livro, em 90, 91, 92, o Nassara já tinha quase 90 anos. E aí eu liguei para a casa dele, atendeu a mulher dele. Eu queria conversar com o Nassara, estou fazendo um livro assim, tudo bem, o senhor vem aqui amanhã, a tal hora, ele vai estar esperando o senhor. Tá, eu fui. Cheguei lá, ela me abriu a porta e me disse, olha, o negócio ele está completamente surdo. Então, o senhor leva aqui esse bloco de papel, bloco grande, e essa caneta pilô, o senhor escreve a pergunta que ele responde, porque ele não está ouvindo nada. É claro, você vai fazer uma pergunta escrita, você tem que fazer a pergunta mais simplificada do mundo. Então, eu cheguei, eu falei, oi, né? Aí fiz a primeira pergunta, mostrei para ele, ele leu e me respondeu aos berros, né? Como todo surdo. Enfim, mas pelo menos respondeu, foi maravilhoso. Né? E, enfim, é um trabalho muito difícil e muito longo, complicado, para ser reduzido a uma coisa, essa coisa picareta, chamada livro-reportagem. A biografia é um gênero, não vou dizer da literatura, nem da história, né, mas nem do jornalismo, mas então é uma coisa meio híbrida, né, que envolve, exige com competências, digamos assim, em todas essas disciplinas, e aí dá muito trabalho para fazer. Sabe? Então, quer dizer, você faz um trabalho enorme, às vezes você leva 2 anos para apurar uma informação que vai te render meia linha no livro final, e as pessoas não vão prestar atenção naquilo, entendeu? Então, por exemplo, o livro do Garrincha, por exemplo, está cheio de informações importantes ali que desmentem uma série de folclores bobos sobre o Garrincha, ocupando assim uma linha do livro impresso, e as pessoas não tomam conhecimento, mas a graça está nisso. Né? Quando me perguntam assim, olha só, você tem uma informação X e você tem uma informação Z. A informação Y, que junta uma com a outra, você não tem. Aí, na hora de escrever, o que você faz? Você dá uma inventadinha, né? Para juntar uma com a outra, né? Eu falei, olha, se eu quiser fazer isso, é mais fácil eu escrever um romance de uma vez. Porque inventar, sabe, não tem graça. A graça da biografia está exatamente em descobrir. Né? Você leva 3 anos atrás de uma informação e um dia essa informação você descobre, entendeu? A sensação de glória, de vitória, sabe, de júbilo por finalmente se apossar daquela informação que há anos você procura, é o que dá todo o prazer e toda a graça do trabalho é essa. Se for permitido inventar, não tem graça nenhuma, e é melhor ser romancista de uma vez. Não? Sem dúvida. Agora, eu tenho uma curiosidade. A gente até estava comentando Chega de Saudade, e eu estava lembrando para a menina que estava do meu lado aqui, que foi uma época em que, quando você falou que não tinha disco, né? E eu comentei com ela, mas é que o CD estava começando a entrar naquela
quando Chega de Saudade. Foi até Chega de transição, Saudade. realmente, mas você custou a ter CD de Bossa Nova também. Pois é. Né? Bom, Só passou a ter, realmente, de meados dos anos 90 em diante, é que você começou a ter CD de Bossa Nova. Hoje então, a discografia de Bossa Nova é enorme. Internet não existia, querida. Então, mas hoje, no que ela... Porque ela possibilita um tipo de pesquisa que até 94, até o ano 2000, na verdade, né? Porque você fala aí das entrevistas, mas também tem uma parte do seu trabalho que é uma pesquisa que procura contextualizar também um pouco, não é? E eu teria muita vergonha de mim próprio se eu dependesse da internet para fazer livro, sabia? Eu queria encerrar minha carreira, na verdade, né? Eu uso o Google para pegar informações assim que vão me poupar de me levantar da cadeira e lá abrir um livro para saber uma data. É mais fácil mesmo você clicar no Google. Agora, quando eu vejo o meu próprio verbete na Wikipédia, eu vejo que eu não tenho a menor necessidade de acreditar naquilo, entendeu? Na relação a ninguém. Meu próprio verbete está cheio de erro. Alguém escreveu, entendeu? Se isso aí não pode ser usado como fonte de informação para ninguém. Há outras maneiras de você se informar sobre tudo. A informação na biografia é dada por pessoas que viveram naquele período. É verdade que a etapa inicial do trabalho pode ser chamada de pesquisa no seguinte sentido. Quando eu decido fazer a biografia de alguém, realmente eu começo por coletar a maior quantidade possível de material impresso sobre aquela pessoa. Então, eu assalto arquivos de jornal, arquivos de revista, arquivos públicos, aceito a contribuição de pessoas que colecionaram material sobre esse e aquele e passo cerca de 3 meses lendo e dissecando e decupando aquele material da seguinte maneira. Para começar, eu descarto toda espécie de interpretação, análise, poesia, sabe, qualquer coisa assim, cascata, já nem olho. Mas, de repente, uma informação de 5, 10 linhas num jornal, no pé da página do jornal, pode ser muito importante. No livro do Garrincha, por exemplo, eu poderia achar uma noticiazinha desse tamaninho dizendo o seguinte: o ex-jogador Garrincha foi encontrado ontem desmaiado em praça pública, em Bangu, foi levado no posto de atendimento médico local, foi atendido pelo enfermeiro X e pelo médico tal, que recomendaram a transferência dele para o Hospital Doutor Eiras, em Botafogo, onde foi levado por uma ambulância pelo motorista fulano e entregue à médica fulano e ao médico ciclano. Bom, ali eu tenho 5 nomes de pessoas que participaram daquele pequeno fato na vida do Garrincha. Esse fato terá acontecido 20 anos antes, vamos supor, né? Então, como é que eu faço? Ali eu vou procurar aquelas pessoas. Aquela história que ocorreu 20 anos antes, de repente, nenhuma dessas pessoas mais trabalha num desses hospitais. Mas deixaram, certamente, amigos que... Não, fulano de tal lá trabalha no hospital não sei aonde. Aí eu vou lá, acho esse sujeito. Ao achar uma pessoa, ele me leva a uma segunda ou uma terceira, talvez até uma quarta. E o quinto morreu. Então, de repente, eu tenho 4 pessoas que me dão o relato completo daquele episódio que aconteceu. E assim é feito com a biografia inteira, né? Então, quer dizer, esse trabalho realmente não pode ser reduzido a uma consulta barata na internet. O Jornal do Brasil, o Diário Carioca, o Globo, estão todos lá na internet. Para isso, realmente, pode ser uma coisa boa. Agora, veja bem, isso equivale a eu sair de casa e ir ao arquivo do jornal e pedir lá a pessoa que folheie exemplares para mim. Nesse sentido, sim. Eu, com um clique agora, eu chego na edição de 1956 do Correio da Manhã, ou do Globo, coisa parecida, que eu preciso consultar. Nesse sentido, sim. É um material original que, de repente, eu tenho acesso a ele. Agora, eu depender de coisas que outros escreveram recentemente, entendeu? E botaram na internet, mas nem pensar. Então, quer dizer, o que acontece? Com cada tipo de informaçãozinha dessa, que eu levanto 4 ou 5 nomes, eu faço uma lista preliminar de mais de 200 nomes, os quais eu vou passar os anos seguintes procurando e conversando, abrangendo todas as etapas da vida do biografado. Claro, daqueles 200 nomes, talvez 80 ou 100, eu não vou achar nunca, porque morreram, porque sumiram, né? Não há condições de achar essas pessoas. Mas vou achar outras correspondentes, né, dessa época, que me serão tão úteis quanto.
A resultar, no final, mais de 200 pessoas entrevistadas, mais de 1.000 entrevistas, quase todas ao vivo, e um livro, como no caso do livro da Carmen Miranda, que tem 2 milhões de caracteres, né? Para você ter uma ideia, a minha coluna na Folha de São Paulo tem 1.800 caracteres. Né? Quer dizer, o sujeito que trabalha com as palavras tem que saber escrever em 1.800 caracteres e também saber escrever em 2 milhões. Né? Antes de eu dar por